Olá, como é que você está se sentindo nesses dias? O cansaço está aumentando, né? Já se passaram 2 meses dessa quarentena e alguns em casa, alguns continuam trabalhando, mas com uma série de mudanças. E a coisa tá cansando mais e mais, na verdade. Para mim, essa semana veio um sentimento muito forte de cansaço e de chega, assim, pronto, parou, a gente entendeu já o que está acontecendo. Essa sensação de inutilidade também, de não estar conseguindo fazer o trabalho direito daquilo que eu fui chamado para fazer, daquilo que é minha função, meu trabalho, e não dá para levar adiante simplesmente. A gente tem projetos, a gente quer levar adiante, a gente quer trabalhar com mais pessoas e não dá. E a gente vai tocando a nossa vida dia a dia do jeito que dá. E quando alguém pergunta como que a gente está, talvez a única coisa que a gente consiga responder é indo. Altos e baixos daquele jeito. Não é verdade que as perguntas que a gente tem parece que elas vão aumentando agora. É aquelas perguntas que a gente carregava desde o início dessa crise, o que está acontecendo, até quando que vai ser, por que tem tudo isso, parece que elas vão só aumentando. E a gente se consola por um tempo, a gente vai encarando de novo, a gente coloca a cabeça no lugar e daqui a pouco perde de novo. Pra mim essa semana foi difícil, eu confesso. E essa sensação de que as coisas não estão do jeito que elas deveriam ser, e de querer fazer diferente, de querer mudar alguma coisa. Eu não sei como é que você está se sentindo e talvez você esteja num período difícil agora também. Se você está, bem-vindo. Você não está sozinho nisso. Realmente não, e muitas pessoas, e todo mundo que a gente conversa está nesse mesmo ponto. Dizendo chega, e se perguntando até quando a gente vai ter que encarar isso. O que mais a gente tem pela frente? E eu confesso que eu não sei as respostas disso. A gente tenta prever quando que vai durar, quanto tempo vai durar essa pandemia, quando que a coisa vai voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal do jeito que a gente esperava. E eu não sei. Mas o que eu posso te dizer hoje é que Jesus contou uma história. Das histórias tão belas que ele conta, e tem uma que tem tudo a ver com esse momento agora de espera e de não saber quando que a coisa vai se resolver. E de pessoas que a única função delas era esperar. Jesus contou uma história dentre tantas outras, mas essa a gente não costuma ler tanto. E talvez você nunca tenha ouvido ela. E eu te convido a olhar para o Evangelho hoje. Eu te convido a olhar para essa história e deixar ela falar contigo. E deixar esse exemplo que Jesus contou tocar um pouco no nosso coração, na nossa vida e trazer um pouco de sentido para o meio dessa confusão toda. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Mateus 25, no primeiro versículo. Hoje a gente vai ler a parábola das 10 virgens. Uma parábola num contexto bem diferente, mas que você vai se identificar com ela à medida que a gente entra nessa história. Mateus 25, então dos versículos 1 até o 13. Presta atenção. Então o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: "Vejam, o noivo está chegando! Saiam para recebê-lo!" Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: "Por favor, deem-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando." As outras, porém, responderam: "Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês." Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta." Tem algumas coisas que podem parecer estranhas nessa história. Deixa eu explicar um pouco para ela fazer sentido para você. Essas virgens que está falando aqui são como que as damas de honra daquela época. Talvez como as madrinhas dos casamentos que a gente tem hoje.
São aquelas mulheres que iam ajudar na cerimônia e iam estar presentes naquela festa toda. E se hoje é costume da noiva atrasar, algumas acontecem, algumas não, te dizer que a Carol atrasou 10 minutos só, então tá dentro da tolerância. Naquela época era não só a noiva, mas o noivo tinha muito esse costume também. E como era uma região quente, os casamentos eram praticamente sempre à noite. Então quando uma mulher fosse chamada para ser essa dama de honra, essa virgem, ela sabia o que ela ia ter que fazer. Ela ia ter que pegar aquela lamparina, que é a lâmpada que elas tinham naquela época, colocar óleo e esperar a noite, esperar até o momento que o noivo ia atrasar. Não se sabia quando que ele ia chegar, mas ele ia demorar, isso era bem certo. Aquela lâmpada que eles tinham carregava bem pouco óleo, então era normal carregar junto. E qualquer mulher, de novo, que fosse chamada para ser essa dama de honra, para estar junto nessa cerimônia, ela ia pegar a sua lâmpada, ia pegar uma vasilha com mais óleo ainda, porque ela ia ter que ir repondo isso. É normal, isso era senso comum. Ainda assim, algumas delas preferiram não levar junto e acharam que aquilo que elas tinham já bastava. E elas simplesmente se prepararam para aqueles primeiros 5 minutos e acabou. E acabou. Você percebe que tem alguns pontos em comum aqui. A gente espera alguma coisa grande pela frente, talvez como esse banquete de casamento que teve aqui. A gente espera voltar a ter alegria, a gente espera grandes momentos. Mas a gente não sabe quando que vai acontecer isso. Essas mulheres aqui não sabiam. E percebe que todas elas levaram a sua lâmpada, todas elas tinham um pouco de óleo, todas elas estavam convidadas para aquele momento. A única diferença é que algumas estavam preparadas e outras não. Percebe ali que todas elas ficaram cansadas, todas as 10 mulheres, as prudentes e insensatas, ficaram sonolentas e adormeceram. Todas. E é normal no momento de espera, ainda mais no momento de crise como que a gente está, ficar cansado. E talvez ficar sonolento e não conseguir encarar direito o dia a dia, é normal isso. Jesus nunca disse que a gente vai ter que ter uma super força. Jesus nunca disse, como a gente vê nos ditados da sociedade, que os fortes vencerão e que os fortes vão resistir até o final. Jesus nunca chamou a gente para isso. Jesus nunca exigiu uma força que você não tem. Ao contrário, ele te pediu uma coisa nessa história, que você seja prudente. Que você reconheça que você não tem essa força e procure ajuda, e se alimente, se abasteça e cuide da sua vida a tal ponto que você seja capaz de resistir esses problemas. Você não precisa ser a grande pessoa, você não precisa ser daqueles fortes, daqueles que todos elogiam, daqueles que todos admiram. Você não precisa ser isso. Jesus olha para o fraco, Jesus olha para o pecador, Jesus olha para aqueles que precisam de ajuda. As mulheres prudentes, elas eram tão limitadas quanto as outras. A diferença é que elas reconheceram isso. E elas se prepararam para a crise. Porque a crise vem, quer a gente goste ou não. E a gente está exatamente no olho do furacão agora. A gente pode se perguntar quanto tempo vai durar isso. A gente não sabe, mas a gente sabe que os problemas vêm. Cada um de nós vai encarar esses problemas. Talvez agora a gente está encarando tudo junto. A gente está encarando a mesma situação. Esses problemas vêm. E o chamado de Jesus é para a gente se preparar para eles. Eu imagino que você também esteja cansado dessa situação toda e queira dar um basta nessa peste tão ruim. E talvez você também já tenha se perguntado, afinal, quando que Jesus vai resolver isso? Talvez quando é que ele vai voltar e entrar nessa história. E a gente não sabe isso. E Jesus falou que um dia ele vai voltar e ele vai acabar com todos os problemas. Não só essa crise, com todos os problemas. Quando a gente não sabe. E ele mesmo não sabia no momento que falou. E a gente se pergunta por que ele não volta, afinal. A gente não sabe a data, mas por que tem que demorar tanto assim? E a verdade é que a gente não está pronta. A gente simplesmente não está pronto ainda. Jesus sabe disso. Mesmo as insensatas que não estavam preparadas no início, elas tiveram tempo de ir lá comprar mais óleo, elas tiveram tempo de se preparar para poder participar daquele banquete, daquela festa. E talvez esse momento que a gente está mais parado agora seja a oportunidade que você precisa para poder se preparar de novo, seja a oportunidade que você precisa para poder voltar para a casa do Pai. Jesus não se alegra com a crise que a gente passa e a gente se imagina por que ele está fazendo isso e ele não tem prazer em nos fazer sofrer, mas ao mesmo tempo ele sabe que a gente precisa de momentos assim para poder voltar a colocar a cabeça no lugar. A palavra diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, cada um de nós. E esse momento agora talvez seja uma necessidade que a gente tem
de poder voltar, de perceber que a vida do jeito que ela não estava legal. Que a gente precisa de novo se preparar para algo muito maior que vem por aí. Algumas pessoas talvez encarem essa dor, talvez encarem esse problema de sofrimento e essa situação que a gente vive como uma penitência. E é muito da nossa herança católica que a gente tem como país também. Se tem algum problema é porque Deus está castigando a gente, é porque a gente tem que sofrer, porque a gente tem que pagar por aquilo. E não é verdade, não caia nessa mentira. Jesus já pagou pelos teus erros. Jesus já pagou pelos teus pecados e apagou eles. Não caia nessa história de que isso é castigo de Deus simplesmente. E sim, a gente merece esse castigo. E sim, você pode estar passando por uma série de problemas agora e eu não quero diminuir isso de maneira alguma. Ao contrário, eu estou justamente reconhecendo o tamanho desses problemas. Mas ao mesmo tempo, nenhum deles se compara com aquilo que Jesus passou, com a dor de morte que ele teve que sofrer na cruz. Jesus já pagou pelos teus pecados. E o tempo de agora não é para a gente pagar o preço, não é para a gente assumir o nosso castigo. Ao contrário, é tempo da gente poder buscar a Deus. É tempo da gente ser salvo e chegar ao conhecimento da verdade. E Jesus está usando esse tempo agora para te alcançar, para poder entrar no teu coração. No contexto dessa parábola ali, Jesus estava falando sobre o fim dos tempos e ele contou várias coisas ali. E a gente não sabe quando que vai acontecer, mas ele deixou alguns sinais. E ele falou das guerras, de terremotos, de desastres naturais, de peste, de fome. E as pessoas gostam de lembrar desses dali, mas tem um sinal que poucas pessoas lembram e é o mais importante de todos, é o mais específico que Jesus deixou. Lá em Mateus 24:14, quando ele disse: "Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Esse é o ponto mais importante. E a gente sabe que o fim dos problemas não vai acontecer enquanto esse evangelho, essa boa nova, essa mensagem de alegria de Jesus, de que Deus nos aceita e de que Deus quer estar perto de nós, enquanto essa mensagem não chegar ao mundo inteiro, não vai chegar ao fim ainda. E Jesus de repente demora para vir e esse noivo demora para aparecer, justamente para que mais pessoas possam ser acrescentadas nessa alegria e nessa festa. Esse não é um tempo de castigo, guarde isso na sua cabeça. Esse é um tempo e uma oportunidade para você poder buscar a Deus, de poder levar essa mensagem adiante e se preparar melhor para aquilo que vem pela frente. É isso que Jesus está te chamando hoje. De novo, a gente não sabe quando que isso vai acabar, mas a gente sabe o que fazer durante esse tempo. E o chamado de Jesus é um só, para a gente agir como essas mulheres prudentes. Repor o óleo continuamente como elas faziam. Elas sabiam que se elas guardassem aquele pouquinho de óleo, só aquilo que elas tinham no começo, logo ia acabar e elas iam ficar no escuro, iam perder a grande festa que vem depois. O chamado de Jesus é para a gente repor esse óleo. E a figura do óleo tem a ver na história bíblica com a presença do Espírito. E repor o óleo e derramar o óleo tem a ver com a presença do Espírito de Deus nas vidas das pessoas. O chamado de repor o óleo continuamente é para a gente repor a presença do Espírito Santo dia a dia. E não é algo que a gente faz com ritual, mas é buscando a Deus continuamente, tendo comunhão com Ele. E a melhor maneira de fazer isso é aquilo que a gente já vem falando nessas últimas semanas. É oração. Um tempo de oração diário e aquele tempo de comunhão, de intimidade dia a dia. É naquilo ali que você vai repor o óleo continuamente, é naquilo ali que você vai se preparar mais e mais, é aquilo ali que vai te preservar e te dar condições de poder encarar a escuridão. A espera todos nós vamos passar, mas alguns vão resistir a ela e alguns não. Se prepare para isso. Não ache que é porque você teve uma experiência com Deus lá no passado que isso basta, que esse pouquinho de óleo e essa presença do Espírito de Deus lá no passado vai resolver a sua vida e hoje vai te deixar preparado para o que daí vier. Não, é uma reposição continuamente. Não é porque a sua família é cristã, não é porque de repente seus pais ou seu cônjuge seja uma pessoa de oração, não é porque você foi batizado, confirmado ou é membro da igreja que isso resolve tudo. Não. É uma vida diária de oração, de comunhão, de estar junto. Todas as pessoas, todas aquelas mulheres da história tiveram seu momento com Deus. Todas elas puderam chegar e foram convidadas para a festa. A única diferença é que algumas se prepararam para isso
e outras não. Se prepare, continue, persevere. Essa comunhão que a gente tem com Deus é o melhor presente que Ele pode dar para cada um de nós. E Ele reservou uma alegria incrível para você viver dia a dia, não importa o que aconteça, não importa o tamanho da crise que a gente enfrente. Ele te prometeu alegria, Ele te prometeu estar junto, e Ele quer participar da tua vida, não importa o que aconteça. Separa um tempo de oração a cada dia, que sejam 15 minutos. Não importa o horário, mas separa um tempo, coloca isso na tua agenda, define um horário específico para fazer isso, porque senão a gente deixa as outras coisas levar. Mesmo que a gente esteja com a agenda mais tranquila, a gente se perde com outras distrações. Não tem problema orar ao longo do dia enquanto a gente está fazendo outras coisas, mas é esse tempo exclusivo, só focado na oração. É isso que vai te alimentar, é isso que vai repor esse óleo. Não fica preso nas experiências só do passado, não importa o quão incríveis elas tenham sido. Repõe isso dia a dia, prepara, persevera, continua. Não caia na mentira de que a vida com Deus é uma vida fácil. Não é, e talvez você acreditava nisso, mas é uma mentira, é uma ilusão. Jesus nunca prometeu que ia ser fácil, ao contrário, Ele falou que a gente ia passar por aflições, mas Ele venceu o mundo. Ele não prometeu que ia ser fácil, mas Ele prometeu que vale a pena. E como vale a pena? Na parábola que a gente leu, até parece meio egoísta quando as mulheres sensatas, elas não compartilharam o óleo que elas tinham com as que estavam despreparadas. E parece egoísta e estranho isso, puxa vida, mas elas não quiseram ajudar as outras, elas não quiseram ser generosas e solidárias, mas o que Jesus estava contando aqui era simplesmente a realidade. Jesus não estava retratando nada além daquilo que é o que acontece de fato. E se esse repor o óleo, se ter isso, se estar preparado, significa uma vida de comunhão com Deus dia a dia, a gente não consegue dividir isso com outra pessoa. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de intimidade com Deus, você não vai conseguir se dividir, você não vai conseguir dividir isso. Nem com seu marido, nem com a sua esposa, nem com seus filhos, nem com nenhuma outra pessoa. Cada um de nós busca dia a dia. A gente leva essa mensagem, a gente compartilha o quanto tem sido isso, o quanto isso tem sido bom. E é muito bom. Mas cada pessoa precisa trilhar esse caminho. Cada pessoa precisa se preparar. Essa é uma caminhada individual. A gente se suporta, a gente se apoia juntos e a gente caminha juntos. Mas essa é uma caminhada e esses são passos que cada um de nós precisa dar. Nas últimas semanas a gente conversou bastante sobre oração. E a gente falou sobre alguns problemas e algumas coisas que dificultam, que pesam na nossa vida de oração. E de que ter esse tempo de comunhão com Deus, ao contrário de ser algo cansativo, algo que pesa sobre nós, pode muito bem e é para ser um tempo de descanso e de alegria, um tempo de renovo, um tempo de se recarregar, de recarregar as baterias, de estar forte, não porque a gente seja forte, mas porque Deus nos fortalece. Mas não adianta você saber dessas coisas, não adianta você ouvir essa mensagem se você não coloca isso em prática. Persevere. Tenha essa alegria. Não espere ter vontade de orar. Não espere sentir alegria ou prazer nisso para então começar a perseverar. Persevere e você vai perceber uma alegria inacreditável, uma alegria que você nem imagina. Jesus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Não só quando esse problema passar, não só quando essa crise se resolver. Hoje, aqui e agora. Ele quer te preparar, Ele quer participar da tua vida e Ele quer te ajudar em cada detalhe. Deixa Jesus entrar no coração, deixa Jesus entrar na tua vida, deixa Ele repor esse óleo, deixa Ele repor essa presença, deixa Ele te dar forças para qualquer coisa. Assim você não vai bater na porta, assim você não vai perder o tempo dele, mas quando Ele vier, quando Ele resolver tudo isso, aí sim, você tem uma alegria maior do que a gente pode sentir agora, você vai ter uma alegria do banquete da festa eterna, da presença dele em todos os dias, só alegria. Te prepara, porque aquilo que Jesus está para trazer para nós é grande, é belo e é tão bom. Que a gente possa participar juntos, que Deus te abençoe hoje, para que a cada dia você continue ao lado dele. Que Deus seja com cada um de nós. Amém.